Olá, muito boa noite, amigo internauta da TV das Artes. Nós falamos ao vivo, direto do auditório da ACISI, Associação Comercial, Industrial e Serviços de Embu das Artes. Junto com a TV das Artes, nessa parceria, nós estamos ouvindo os candidatos a prefeito de Embu desde a segunda-feira. Então já passaram aqui conosco os candidatos Nivaldo Orlandi, Toninho Serapião, o doutor Pedro Valdir, doutor Almir e Juninho. Hoje nós vamos receber o candidato Geraldo Cruz, que já está aqui do meu lado. O único candidato que não quis participar desses encontros foi o candidato Ney Santos, que através da sua assessoria informou que não tinha interesse em participar destas entrevistas. Portanto, nós faremos agora a pergunta inicial para o candidato Geraldo Cruz, que vai ter sempre 4 minutos para a sua resposta. Eu gostaria de convidar o presidente da ACISI, o senhor Batista, que já está posicionado, para fazer a primeira pergunta ao candidato Geraldo Cruz. Boa noite a todos. Boa noite, Geraldo. É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Obrigado por aceitar nosso convite. E a primeira pergunta é o seguinte: por que o senhor pretende ser prefeito de Embu das Artes? Na verdade, ser novamente, né? Muito boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar a Associação Comercial, na pessoa dos seus diretores, Rilmo, Batista, enfim, a todos que tiveram essa iniciativa de fazer esse debate sobre a nossa cidade, nesse momento das eleições municipais, que eu penso que é um dos momentos mais importantes para a gente discutir qual a cidade nós queremos para morar, para criar nossos filhos, para trabalharmos, qual tipo de cidade. Então, eu penso que vocês tiveram uma iniciativa que tem que ser merecedora de aplauso de toda a nossa sociedade. Tomara que outras instituições o façam assim, para que a gente possa levar as nossas ideias, o que queremos na nossa cidade e que cidade queremos construir juntos. Eu, na verdade, como você falou, Batista, eu já fui prefeito 2 vezes aqui, tive a honra de ser prefeito 2 vezes dessa cidade, e eu quero ser prefeito novamente por uma razão simples. Eu amo Embu das Artes, que é a cidade melhor que tem de se viver. Penso que, eu diria que hoje é a melhor cidade do mundo para se viver. E como moro nessa cidade, estou criando meus filhos, quero também criar meus netos, eu também quero cuidar dessa cidade. Então, por entender que estamos até melhor preparados do que na primeira vez que governamos, estamos melhor preparados, por isso eu quero ser prefeito novamente para cuidar da minha cidade, para dar um rumo que deve ser dado para a nossa cidade. Nós iniciamos fazendo um projeto de desenvolvimento para essa cidade. Fomos o primeiro prefeito a fazer um plano diretor da cidade. Nós apontamos o rumo dessa cidade, que era para mais de 20 anos, que nós previmos já no plano diretor, criado lá em 2001 e 2002. Então, entendemos que a nossa cidade avançou muito nesses últimos anos e ela precisa de ter bons gestores, de ter pessoas abertas às discussões, pessoas abertas a fazer essa cidade crescer, mas ela crescer sustentavelmente, com a capacidade que o Embu tem e que o Embu pode oferecer muito mais ainda para nós embuenses, mas também podemos oferecer modelo de cidade para outras regiões e para a nossa região. Obrigado ao candidato Geraldo Cruz, que respondeu aqui até com tempo de folga. Então nós vamos considerar esse tempo, viu, Geraldo, para que você possa aproveitá-lo nas considerações finais. Eu quero convidar o candidato que, por favor, faça o sorteio da pergunta que vai ser feita novamente pelo presidente da associação, o senhor Batista. Essas perguntas foram formuladas em cima das questões apresentadas pelos empresários no encontro prévio que houve aqui na ACISI, em que eles apresentaram essas preocupações. Senhor Batista, por favor. Candidato Geraldo, a primeira pergunta é sobre incentivo à economia local. E aí pergunta: qual será a sua política para incentivar as empresas locais, principalmente dando preferência ao fazer as compras públicas? Bom, quero agradecer quem fez a pergunta, quem elaborou, porque me parece que até pessoas que participou ou pelo menos esteve na cidade no início do nosso governo. Nós, quando assumimos a prefeitura em 2001, nós estabelecemos uma regra de que lá no departamento de compra foi uma ordem nossa que a prioridade das compras era comprar
em comerciantes da cidade. E naquele momento nós percebemos, Batista, que a maioria dos comerciantes, uma boa parte, não estava preparado para vender para a cidade, que é uma coisa, foi uma surpresa desagradável para nós naquele momento. Uma outra coisa que havia naquele tempo ainda, que é bom lembrar, as pessoas não sabiam também o que a prefeitura consumia, de forma para que também eles se interessassem em oferecer produto do que a prefeitura consome. E nós já o fizemos no nosso governo, no primeiro governo, de divulgar os produtos que a prefeitura consumia no dia a dia, o que a gente usa, e etc. E tal. E nós passamos a dar prioridade a compras locais. Isso é uma das coisas que me parece simples, parece que às vezes não é muito significativo. Claro que as empresas daqui podem vender para outras prefeituras e para outros lugares, mas se você imaginar, nós fizemos uma conta pequena, que hoje eu não tenho esses números para precisar, mas só de compras pequenas que nós fizemos em 2001, por exemplo, compras sem licitação, que é aquela compra na consulta, que é uma compra chamada compra direta, né? Nós gastamos em 2001 mais de 8 milhões de compras. Então, se você pega 8 milhões e joga numa economia da cidade, para ela circular dentro da cidade, você imagina como a cidade cresce, né? E eu acho que isso deu um resultado bom, que o Embu cresceu muito nos últimos anos. Eu tenho certeza que naquele momento foi fundamental essa decisão política que nós tomamos na administração para comprar as coisas na cidade. Evidente que nós ainda, mesmo assim, nessas compras pequenas e nas outras compras, nós ainda não compramos tudo na cidade naquele tempo, mas tinha uma política que nós queremos voltar agora num outro momento. Nós hoje estamos vivendo um momento muito mais favorável à questão da comunicação. Hoje é mais fácil de comunicar com todos, hoje tem uma abertura maior e nós queremos ampliar essa participação dos nossos comerciantes, dos fabricantes da nossa cidade, para que a gente possa trocar essas informações. Até, às vezes, a associação comercial, outra hora já até ouvi alguma vez aqui na diretoria da associação, falar sobre isso, que às vezes a gente não tem ideia do tanto que produz no Embu e a gente não tinha conhecimento do quanto nós produzimos na cidade e o quê. E eu penso que é uma das coisas que a gente precisa dar uma ênfase maior para mostrar o que a cidade produz e o que a cidade consome. Eu acho que isso será uma política de incentivo muito forte que a prefeitura, no nosso governo, iremos fazer para garantir o crescimento da nossa cidade, sem outras questões que a gente pode abrir também uma discussão na cidade, que eu tenho passado hoje nos comerciantes, tem uma reclamação muito grande, às vezes umas com razão, outras meias injustas, mas, de certa forma, eu penso que uma boa gestão pública tem que debater com a cidade, com todos os cidadãos, mas especialmente quando for se tratar de comércio, tem que debater com os comércios, valores de taxa, o que pode ser mexido, o que pode melhorar, mas eu penso que a gente tem que abrir esse debate, viu, Batista? Eu acho que se a associação topar fazer isso na nossa administração, nós vamos querer ser parceiro de vocês, para que a gente possa fazer esse debate muito bem claro. Não estou dizendo que nós vamos dar isenção para ninguém, mas é fundamental que você ofereça algo para o pequeno, para o médio e também para o grande, cada um dentro das suas possibilidades. E eu tenho muita vontade e certeza que nós precisamos fazer isso. Precisamos abrir mais essas questões para a cidade, não só do ponto de vista do que a prefeitura consome, mas isso já é mas também um estímulo que, se a prefeitura fizer, ela pode também ser um exemplo para as outras empresas também passar a consumir as coisas que é fabricado na cidade e que é produzido na cidade. Candidato Geraldo Cruz, muito obrigado. Eu aproveitei e deixei já fiz um pouquinho do desconto aqui para que o senhor concluísse o raciocínio com aquele tempo que o senhor economizou na primeira intervenção. Eu quero lembrar a você, amigo internauta da TV das Artes, que você, caso tenha perdido alguma das entrevistas anteriores com os outros candidatos, você pode acessar aí no site. Todas elas estão disponíveis para que você possa assistir, rever, mostrar para os seus amigos, compartilhar e assim fazer com que mais e mais eleitores possam ter elementos a fim de escolher melhor e escolher bem o candidato para votar no dia das eleições. O senhor Batista vai fazer novamente a próxima pergunta. Candidato Geraldo Cruz, mais 4 minutos para a resposta. Candidato Geraldo, a pergunta é sobre mobilidade urbana. Qual a sua proposta para a melhoria
dos transportes públicos, acessibilidade, transporte de carga, de um modo geral? Bom, essa de fato é um problema sério que nós hoje já estamos pagando um pouco o preço com relação a isso. A nossa cidade, de fato, nos últimos 16 anos, diria, nós não terminamos ainda esse, mas nos últimos 15 anos, a cidade vem crescendo bastante. E como foi uma cidade construída sem planejamento, sem pensar num prazo mais longo ou num médio prazo, a cidade cresceu dessa forma. Então, hoje nós estamos sofrendo muito com isso. Mas nós precisamos cuidar de algumas questões que eu penso que vai nos ajudar nessa questão. Primeiro, a questão do transporte público. Nós precisamos fazer uma... Hoje, o nosso transporte público na cidade ele ainda está operando de forma, que eu diria, numa forma não muito regular ainda. Terá que fazer uma licitação para que possa entrar empresas e ter um transporte melhor para a nossa população, para os trabalhadores da cidade. Tendo em vista que, se você fizer um levantamento breve, nós lembramos que até 2001, 2002, a gente era cidade dormitória. Então, qualquer tipo de transporte, que era o transporte alternativo que a gente tinha na cidade na época, ele ainda suportava a nossa demanda aqui. Só que de 2004 para cá, 2003 mais precisamente, o Brasil veio num processo de crescimento e que todo cidadão, hoje quase todo cidadão, tem um carro em casa. Então, isso também, de certa forma, para uma cidade que não teve um planejamento adequado, para ninguém, talvez pouca gente, não vou aqui botar culpa em ninguém, mas é dizer que pouca gente esperava que o Brasil tivesse um crescimento do ponto de vista da sua economia, das famílias, da melhora de renda da população de baixa renda. Eu lembrar, por exemplo, eu lembro a minha rua onde eu morava, onde eu moro hoje, aliás, lá no Jardim Independência, você contava as casas que tinham carro até 2002. De 2003 para cá, você hoje não acha uma casa que não tem um carro na garagem. Então, isso é evidentemente que a cidade não estava preparada para isso. Então, a nossa malha viária, além de ser uma malha viária do ponto de vista asfáltica fraca, ruim, o que foram feitos até algum tempo, depois dos planos diretor para cá, que quando vem se fazendo um novo asfalto, tem feito também o trabalho de captação de águas e etc. e tal. Mas se você pegar os antes de 2001 para trás, nenhum tinha. Então você tem uma malha viária hoje que tem uns problemas, que vamos dizer assim, hidráulicos, vamos dizer, de captação de água, de chuva e etc. e tal, que está inclusive velha e obsoleta. Isso é uma das coisas. Mas a outra é essa questão do crescimento da cidade. Eu acho que nós vamos ter que investir no transporte público para diminuir os carros na rua, mas nós também vamos ter que cuidar dos anéis viários, que já foi proposto a outros momentos, né? Algumas vias que são principais, que precisa ser feita novamente para dar um fluxo melhor para o transporte na cidade. Nós temos, por exemplo, o anel viário de Embu, que foi falado há mais de 20 anos. Eu lembro que em 96, um outro prefeito que estava na administração falava desse anel viário. Não conseguiu fazer. Agora que a administração atual está terminando a Jorge de Souza, que é uma proposta também, do ponto de vista aqui na região central, pode trazer uma melhora aqui significativa, mas é necessário terminar com outros comprimentos em outras vias que nós vamos ter que investir bastante. Isso nós temos que buscar parceria, tanto local como parceria com o governo estadual e o governo federal, porque infelizmente o município sozinho não está preparado financeiramente para dar conta dessa demanda no momento. Mas, repetindo aqui para todos, para dizer, eu acho que nós temos que investir muito no transporte público de qualidade, um transporte de qualidade, mas também nessa questão dos anéis viários, de buscar vias alternativas para que a gente possa melhorar o fluxo na nossa cidade. Sem contar que ela é uma cidade que eu penso que a gente temos que nos preparar ainda para o crescimento. Ela não parou ainda, eu acho que ela está num processo de crescimento e nós temos que trabalhar investindo nisso também. Obrigado ao candidato Geraldo Cruz, que está fechando a série de entrevistas durante essa semana, a série de entrevistas propostas pela Assis em parceria com a TV das Artes. Agradeço aí a sua companhia e convido o senhor Batista para fazer a terceira pergunta sorteada ao candidato Geraldo Cruz, que terá mais 4 minutos para a sua manifestação. O Geraldo está me questionando em relação ao crédito. O crédito, você ainda tem um crédito que nós vamos jogar para as considerações finais, Geraldo. A pergunta, o candidato Geraldo, é sobre plano diretor. Qual sua visão
sobre o plano diretor. E quando se fala aqui, fala pós-revisão que foi feita aprovado em 2012, né? Que ele primeiro foi em 2003, né? Agora 2012. Bom, eu penso que essa questão do plano diretor, eu acho que hoje nós temos, como proposta de plano diretor no geral para a cidade, nós temos um bom plano diretor. Mas eu tenho algumas observações que eu acho que precisa ser melhorado, abrir um debate novo na cidade. É evidente que o plano prevê sempre uma revisão do plano diretor, mas eu queria lembrar a todos que, como eu disse antes, nós fomos o primeiro prefeito a fazer um plano diretor até na região. Nós somos o Imbu, fomos pioneiros nessa discussão, e quando nós o fizemos, nós abrimos um debate na sociedade, trouxemos pessoas preparadíssimas do ponto de vista urbanístico do Brasil, e fizemos uma discussão que foi muito boa, tiramos um plano diretor com algumas áreas de reserva, fizemos APAs para a cidade. A cidade hoje tem mais, se não me engano, 3 APAs hoje em funcionamento, 4 APAs, né, em funcionamento, mas tem um problema. Nossa cidade acabou, como eu disse, nos últimos 10, 15 anos, ela cresceu bastante. E o plano diretor, ele serve como orientação para o crescimento da cidade, para o desenvolvimento da cidade. Se disser, nós temos um bom plano diretor, eu acho que nós temos um bom plano diretor. Tem algumas coisas na revisão que eu, particularmente, não concordei com a forma como foi feito o debate. Eu acho que qualquer gestor público, e eu tenho essa disposição, e acredito nela, para a gente ter uma cidade boa de se viver, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, seja empresário, seja quem mora na cidade, eu acho que a gente tem que fazer isso com amor, como se nós estivéssemos fazendo na nossa casa. Então, às vezes, nós, até como gestor, às vezes a gente pode cometer algum erro de querer que as coisas do jeito que a gente quer. E eu penso que ela tem do jeito que a cidade pensa, tem que ser do jeito que a cidade pensa. Então, eu não gosto de discussões que envolvem a cidade que ela não seja democraticamente bem debatida. Então, as minhas divergências na revisão do plano diretor foi na forma como foi conduzido o debate, tá certo? Não estou nem posso discutir aqui especificamente. Primeiro que nós fizemos um plano básico, que foi, como eu disse, e entrou em vigor em 2003, como você lembrou, Batista. Fizemos um plano que eu considero um dos melhores que foi feito como base para a direção, para a cidade tomar a direção. E já previa as revisões a ser feitas. Mas eu quero reafirmar aqui a minha divergência com relação à forma da participação social. Eu acho que nós não podemos ter a pretensão de ser o mais perfeito do mundo. Mas eu penso que a gente, quanto mais você abrir a discussão com a sociedade e ouvir também, e com o espírito de você abrir mão daquilo que você está pensando, em detrimento do outro que está trazendo ideias novas, é aquilo que a gente falamos. A cidade é nossa. Se eu gosto da cidade, eu vou querer coisa boa para a cidade. Então, eu não posso decidir sozinho, por exemplo, uma determinada região. E nós temos que levar em consideração, e nosso plano diretor leva em consideração isso, a vocação da nossa cidade. Tanto é que ela cresceu muito nos últimos anos na questão logística. Foi um aponto, já que o plano diretor apontava, para um crescimento nesse aspecto, dado as características da nossa cidade, pela questão ambiental, a questão de... Até eu lembro que nós estabelecemos uma discussão que a prioridade para o desenvolvimento era o eixo da BR. Por quê? Porque tinha um fluxo, e aproveitando o Rodanel, que foi inaugurado já em 2002, o primeiro trecho, e vinha o segundo trecho, sabíamos que ia trazer uma movimentação maior para a cidade, e previmos esse crescimento dentro do eixo da BR. E esse debate foi feito bastante na sociedade. Portanto, eu penso, Batista, que o plano diretor ele serve como se fosse a nossa Constituição da República, e ele é a Constituição do município de Imbu, para que nós podemos debater, depois podemos fazer o debate por região, qual a vocação de cada região. Eu tenho uma observação a fazer, que eu acho que a gente teria que fazer um investimento muito grande numa região nossa aqui, essa região mais para o lado daqui, onde tem mais reserva ambiental, que penso que a gente tem que buscar uma alternativa da criação de condomínios residenciais, também de bolsões comerciais nessa região. Se você pegar aqui como exemplo, poderiam citar aqui uns 2, por exemplo. Itatuba tem uns 3 ou 4 condomínios residenciais. Você vê, quem vai para a Ressaca tem o Green Valley. E está faltando, do meu ponto de vista, ou você encontrar empresário disposto a investir,
ou criar algum incentivo, algum estímulo. Eu quero debater isso, inclusive, com a região. A minha pretensão é discutir com os moradores que moram nessa região, nesses condomínios, o que nós temos que fazer, o que precisamos fazer para levar o desenvolvimento para lá, que seja um desenvolvimento sustentável, do ponto de vista de garantir uma qualidade de vida boa para a população que ali mora e a garantia do meio ambiente, que é que nós temos que preservar bastante. Então, eu penso que essa região, em particular, a gente tem que explorar essa região. E outras regiões da cidade que têm uma vocação, que a gente pode trabalhar no crescimento vertical, que ainda nós não aprofundamos isso na nossa cidade. Então, penso que o plano diretor aponta alguma coisa nesse sentido, e eu penso que aí a gente teria que estar desenvolvendo qualquer debate nesse sentido. Muito bem, candidato Geraldo Cruz, muito obrigado. O senhor acabou de gastar aqui o crédito que tinha e eu deixei o senhor concluir o pensamento. E agora eu convido o senhor Batista novamente com a palavra para perguntar ao candidato. Candidato, o senhor tem 4 minutos agora na sua última fala. Na verdade, Geraldo, suas considerações finais, você tem todo esse tempo aí para aquilo que você gostaria de passar, né, de falar. Não, tá legal. Eu quero de novo agradecer aqui. Não sei de onde que veio as perguntas, nós nem perguntamos, mas como elas chegaram até aqui, mas quero agradecer que as perguntas foram muito bem feitas e acho que de um nível, que é o que eu disse no início, vale a pena a gente debater, porque nós estamos discutindo o futuro da nossa cidade, da cidade que, como eu disse também, quero repetir, a cidade que amamos, a cidade que queremos, uma cidade segura. Nós gostaríamos também de estar debatendo aqui com todos, e estamos debatendo, apresentando um plano de governo para a cidade, onde nós estamos tratando da saúde, entendendo a responsabilidade que temos como município e como gestor para cuidar da nossa cidade e também na questão da saúde. A nossa cidade tem passado nos últimos dias, a gente tem ouvido muita reclamação, e eu quero dizer a vocês que nós estamos deixando na casa de vocês um compromisso para nosso próximo governo com a questão da saúde. É uma responsabilidade que entendemos que precisamos avançar muito. Não dá para nós continuarmos a população sofrendo, às vezes, para esperar o resultado de um exame, para marcar um exame, e nós estamos fazendo uma proposta de avanço mais nisso. Eu estou preocupado que a nossa cidade está voltando ao crescimento da violência. E eu sei o quanto a violência prejudica a população, eu sei quanto é mal uma cidade quando ela vai para as páginas dos jornais como cidade mais violenta. Eu imagino que nós temos vários fatores que podem explicar o crescimento da violência. Eu acho que um deles pode ser a sensação de impunidade, que às vezes aparece até na nossa cidade, alguém teoricamente, ou pelo menos provisoriamente, achando que se dá bem no mundo do crime. Isso pode levar muitos jovens de famílias desassistidas, de famílias que ainda vivem na vulnerabilidade social muito grande, a aumentar esse número de assaltos que está tendo na cidade. Nós estamos inovando nessa questão. Penso que a prefeitura não pode resolver esse problema sozinho, mas ela tem que ser responsável para fazer essa discussão na cidade, para buscar alternativa para o nosso jovem, para buscar novas alternativas de segurança. Nós estamos fazendo uma proposta de segurança também no nosso plano de governo, que eu penso que vamos usar melhor a nossa Guarda Municipal, com a nova função que tem a Guarda Municipal, e nós queremos garantir para a população do Imbu, fazer uma relação boa com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, mas também com as políticas de inclusão social, para que a gente possa garantir uma cidade mais segura e uma cidade melhor de se viver. São esses os nossos objetivos nessas áreas. Nós precisamos voltar a discutir e debater a educação na nossa cidade. A nossa cidade, nós não podemos entrar na linha do aprovar e deixar o aluno passar sem saber ler e escrever. Nós vamos voltar a projetos que nós já fizemos anteriormente, que foi muito bem sucedido, foi projetos que ganhamos prêmios, não só pelos prêmios, mas pelo resultado das nossas crianças sair da escola sabendo ler e escrever e poder encarar e enfrentar uma faculdade de igual para igual com quem estuda até em escola privada. Esses são nossos objetivos aqui. Do ponto de vista da estrutura da cidade, nós falamos aqui nas perguntas que veio sobre essa questão, mas é uma questão que a gente precisa debater bastante com a sociedade. Quero deixar aqui a nossa posição clara com relação ao desenvolvimento da nossa cidade. Nós vamos trabalhar no desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentável, que garantimos uma qualidade de vida boa para a nossa população e uma cidade segura e organizada. Quero dizer, por fim, agradecer mais uma vez a oportunidade aqui, mas dizer que estou mais consciente do que quando assumi em 2001 e convencido que para fazer um bom governo precisa ouvir bem e bastante a população. E eu quero fazer um governo com transparência,
muita transparência mesmo, de verdade, e eu vou pedir que você me ajude como cidadão, como cidadã, a nós fazermos com que possamos viver numa cidade feliz, bonita e organizada. E Embu das Artes vivendo uma felicidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, candidato Geraldo Cruz, pela participação aqui conosco. Obrigado a todos que estiveram aqui no auditório da ACISI, Associação Comercial, Industrial e Serviços de Embu. E obrigado a você, internauta da TV das Artes, que acompanhou conosco ao longo dessa semana a participação dos candidatos a prefeito. TV das Artes e a ACISI nessa parceria para cobrir aí as eleições 2016. Você confere todas as entrevistas aí no site da TV das Artes. Compartilhe, divulgue, faça com que mais e mais pessoas possam acompanhar essas entrevistas e assim terem elementos para decidirem quem votar, não é mesmo? A gente precisa realmente participar bem da política. Um grande abraço a você, fique aí na programação da TV das Artes.